Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo? Você investe nesse fundo imobiliário? Eu quero tentar trazer um pouquinho mais a respeito dele aqui para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Estamos tentando chegar a 3.000 inscritos até o final do ano. Nos ajude na nossa meta. Temos a opção Seja Membro. Clique no botão azul Seja Membro e descubra que tem benefícios exclusivos para os membros. Você, tornando-se membro, vai fazer jus a benefícios, por exemplo, de ter vídeo antecipado, de você ter acesso, vai ter discussão, ter um grupo fechado no Telegram e vários outros benefícios. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os membros, aos inscritos do canal, em especial os 3 últimos membros. Então, muito obrigado, Marcelo, Jean e Bruno. Vamos à frente para saber a respeito desse fundo. Vamos lá. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Ele foi lançado no mês 7 de 2019 na base de R$100. Ele tem como gestor a Hectare, ele é títulos e valores imobiliários, seu mandato, tem uma liquidez de quase 10 milhões por dia, 9 milhões e meio. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele tem representação no IFIX, é um dos maiores hoje, ele tem 2,19% de representação, conta com 19 milhões e 700 mil cotas. Em termos de preço sobre VP, é um fundo que atualmente ele recuou muito, então ele está sendo negociado próximo ao seu VP. Está sendo negociado a um PVP de 1,04. O que isso significa? Significa que o fundo está sendo negociado 4% mais caro que ele vale. Como assim? É um fundo hoje bilionário que tem como patrimônio 2 bilhões e 340 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 430 milhões. Então essa diferença aí é esses 4% a mais. Então é como se você tivesse possibilidade de pagar por uma nota de 100, R$104. Você estivesse disposto a pagar esse ágiozinho aí. Ele fez um dos raros movimentos, que isso não é comum em fundos de papel, em que houve valorização patrimonial das suas cotas. Então, mesmo sendo lançado a 100, como ele fez diversas subscrições, crescimentos sucessivos, e aí vários deles acima do seu VP, ele conseguiu alavancar o seu patrimônio de 100 para R$118. E atualmente ele está sendo negociado a 123. Tendo o mês 9 como referência, o fundo conta com 135 mil cotistas. Vamos à frente. Em termos de negociação, do que o fundo já negociou, atualmente o fundo está sendo negociado a R$123, mas já foi negociado a 118, foi o mínimo que ele chegou, e o máximo que ele chegou nesse ano, né? Ele chegou a R$160. Então, no ano passado, mais de um ano atrás, ele chegou a ter picos de R$172. Depois do momento pandêmico, lá em março de 2020, o fundo teve uma recuperação, como todo o setor, mas desde o início deste corrente ano de 2021, não só esse fundo, como todo o setor está sofrendo. Então, o fundo saiu de patamares de R$160 e atualmente está sendo negociado agora próximo ao seu VP. Como eu já havia dito lá atrás, esse fundo acabou de encerrar a sua 10ª subscrição. Captou mais 500 milhões no mercado aí, cresceu mais um pouquinho aí. E um pouquinho entre aspas, para o tamanho do fundo, lógico. Isso aconteceu no mês 8 desse corrente ano. Vamos à frente. Aqui eu tenho trazido essa imagem nos últimos vídeos para mostrar se o fundo tem ou não regularidade nas suas entregas. Então, no ano de 2019, quando o fundo foi lançado, ele teve poucas entregas, então até então ele tinha sido lançado no final do ano. Em 2020, que foi um ano atípico em razão do IGPM disparado e outras situações, o fundo saiu aqui, ó, de patamares próximos a R$1 aqui, ó, em alguns meses, para chegar a distribuir no final do ano R$2,50 mais ou menos. Dezembro do final do ano entregou R$2,50. Neste ano, o fundo recuou as suas entregas porque teve uma recuperação, uma diminuição
no que o fundo estava exposto ao IGPM, ele trocou para IPCA, e aí ele teve um recuo na entrega dos seus rendimentos aí. Então saiu de patamares 2,50 em dezembro, ainda fez uma entrega dessa no início do ano, mas agora ele normalizou na faixa de 1,60. Acredito eu que ele vai orbitar entre 1,50, 1,60 até 1,80 mais ou menos aí durante algum período, beleza? Vamos à frente aí. Então aqui a gente observa o último ano de entrega desse dividendo. Então, como a gente viu lá atrás, ó, 2,38, 2,50, 2,47, mas teve uma queda até R$2. E agora, outra queda entre 1,90 até 1,60 aqui. Então eu acredito, ó, entre 1,70, 1,60, 1,50, talvez 1,80, 1,90 novamente, porque os repasses de IPCA do fundo vão começar a surgir, vão começar a impactar. O de agora é reflexo de 2, 3 meses, e como ainda teve alta, acredito que ele tenha condição de aumentar aqui esse dividendo, ele orbite entre 1,50 e 1,90, como eu disse. A gente vai ver que tem alguns fundos imobiliários está começando a performar muito bem, e ainda existe um fundo imobiliário que ele vai ser inaugurado, tem previsão para ser inaugurado em novembro. E aí esse fundo imobiliário performando vai refletir muito nesse fundo aqui. E aí dentro do relatório gerencial eu explico isso melhor. Essa última entrega do fundo de 1,60, na época quando fechou o mês, representou 1,29%. Esses mesmos 1,60, como a cota caiu um pouquinho, agora representam 1,30%. O fundo vem com acumulado de 19%, quase 20%. Eu não acredito que isso vai se manter, mas ainda assim eu acredito que o fundo tenha potencial para entregar em um ano aí uma média de dividendos aí de 15% a 16%. Eu acho que isso aqui vai ter uma pequena queda, porque aqueles números astronômicos que ele estava entregando, acredito que ele não vai conseguir manter isso não. Mas é um fundo que entrega muito aí. Sou cotista do fundo, estou muito satisfeito com a gestora. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo e ele traz novidades para nós, e muitas das novidades eu gostei bastante. Ele fala: no dia 7 de outubro, o fundo anunciou um dividend yield de 1,34% com pagamento de 1,60. De agora em diante, aqui que é interessante, ó, começaremos a detalhar na DRE gerencial as receitas com FIIs, receitas com fundo de liquidez, alocação pontual do caixa e também despesas do fundo. Eles vão ser mais detalhistas. Eu espero que eles façam esse movimento com todos os fundos da gestora. Essa gestora, ela também é a mesma gestora do Versailles, do VSLH, e do Tordesilhas, do TOR de 11. A partir deste mês, passaremos a divulgar também informações adicionais sobre cada CRI. Então ele vai começar a trazer o saldo devedor, vai trazer o fluxo de vendas, fluxo total, ó, vendas, distratos. Então isso vai facilitar e vai nos trazer mais segurança para a gente fazer o acompanhamento dos CRIs aí. Em setembro o fundo alocou 264 milhões, sendo 87 ele aumentou a posição em ativos que ele já tinha e 179 milhões em novas operações, ou seja, ele diluiu mais os riscos que o fundo possuía, e olha que esse fundo não era concentrado em nada. Do total, 92% foi alocados em CRIs, 78 seniors e 22 subordinados. Então note que o fundo ele tem um percentual muito alto em sênior, que traz mais segurança para o fundo. E isso foi contratado a uma taxa média de inflação mais 10,6%. E os FIIs trazendo um retorno de 8%. Aqui tem o detalhamento de cada um dos CRIs que ele contratou. Alguns com volume grande, ó, 49 milhões, e os menorzinhos, entre aspas, né, com 3 milhões. Mas eu não vou fazer detalhamento a respeito disso aqui. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo e dar uma olhada aqui com atenção. Destacamos, dentre essas operações, o CRI Hope. Essa operação foi estruturada pela Hectare. E aí é este aqui, ó. Só nessa operação, ele fez um gasto de mais de 50 milhões. E ele fala que isso aqui ele vai se aproximar mais à equity, em multipropriedade e hotelaria. Vamos mais à frente. Após esses investimentos, o fundo tem agora 11,26% em caixa, que será alocado em operações de crise ao longo das próximas semanas. Provavelmente, no próximo relatório de novembro, pode ser que esse fundo já venha com seu caixa 100% alocado. Por fim, teve alguns pagamentos antecipados e os dividendos dos fundos imobiliários se referiram a Serra Verde, 2 milhões, RBHY, 437 mil, HREC, 139 mil, HCHG, 437 mil. Então, esses são os valores que ele recebeu na base de agosto, pagos em setembro. Então, olha que interessante que ele fala aqui para nós. Em 30 de setembro, todos estes FIIs já haviam informado os dividendos para setembro, que serão pagos em outubro.
e integrarão o resultado do HCTR. Todos eles foram iguais ou maiores do que os valores de agosto. O Shopping Circuito de Compras, o único ativo do FII Xbox 11, XBXO, né? Tem previsão de inauguração em novembro de 2021 e por isso ainda não distribui rendimentos. Vamos à frente. Então esse shopping aqui, ó, esse fundo XBXO que ele tem dentro do seu portfólio, ele representa mais ou menos, tá, 10% do patrimônio do fundo. É muita coisa. Quando esse fundo começar a performar, isso vai trazer um impacto muito grande para o fundo. Então, dito isso, é nisso aqui que eu disse que o fundo tem capacidade de começar a entregar um pouco melhor. Se ele conseguir entregar 1,60, ora, isso aqui vai poder entregar algo próximo, pelo menos no que eu estimo, né? Algo próximo, sei lá, de 1,70, 1,80. Então é por isso que eu acredito que, lógico, isso aqui são contas feitas de cabeça e bem porcas mesmo. Eu não fiz conta total para ver isso não. Mas que o fundo vai ter um aumento nas suas receitas aí em breve. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório do fundo. Aí, o que ele cobra de nós? Ele cobra 0,21% de taxa de administração, mais 0,99% de taxa de gestão, então um total mais ou menos de 1,20% de taxas. É um pouco acima do que o mercado cobra, mas está tranquilo. E aqui é o ponto de grande crítica que eu vivo fazendo a este fundo. Ele cobra 10% de performance do que exceder o CDI, do que exceder 100% do CDI. Então, isso é um ponto bem ruim, bem crítico. Contudo, como o CDI tem crescido mês após mês, olha que interessante. Performance, lá em abril, estava representando 2 milhões do fundo. Maio, 2 milhões. Só que junho, olha o quanto que já caiu a performance. 1,5 milhão. Julho, 600 mil. Inclusive, eles abriram mão dessa performance aqui em agosto. E setembro, 1 milhão. Então, o que acontece? Por que passou a ser 1 milhão? Só que agora é 1 milhão baseado em 34 milhões de receita. E antes era 600 mil em 26 milhões de receita. Então, cresceu, mas não cresceu proporcionalmente aqui. O que eu quero dizer essa performance, que eu acho ela injusta, eu não acho justa, pelo menos ela está impactando menos agora as receitas do fundo. Como o CDI vem crescendo, e a tendência é que o CDI cresça mais ainda, esse impacto tende a ser cada vez menor. Mas o ideal seria se o fundo mudasse essa taxa de performance aí para algo um pouco mais justo. Ele colocasse IPCA mais 3, IPCA mais 6, alguma coisa nesse sentido, porque, na minha humilde opinião, seria mais justo. Enfim, vamos ver agora, na prática, que é o que interessa, o total está representando para esse fundo. Então, assim, depois que eu terminar isso, eu volto e mostro de onde que está receitando os totais aí do fundo, beleza? Então, ó, do total de receitas, 34 milhões, ele teve como total de despesas 2 milhões e 400 mil. E aí, entre essas despesas, é aquilo que eu falei, ó, gestão, administração, que não é muito no fundo, ó, 1 milhão e 200, e performance quase dobra o que o fundo gasta, 1 milhão e 75. Tá, vamos ver o que esse total aqui representa nessas receitas. Vamos lá. 2.402 vezes 100 dividido por 34.665. Então note que é o seguinte, por pior que seja, ainda assim é um fundo com taxa muito justa. Mesmo que essa performance seja excessiva, o total das taxas do fundo estão representando 6,92%. Então, assim, eu reputo 15 ser saudável. É um fundo que, junto do RPR, é uma das maiores entregas da Bolsa. Esse fundo tá performando aí 7% mais ou menos. E se você voltar aqui no tempo, você vai ver que ainda assim, mesmo com essas performances que na minha opinião é um pouco fora do normal, né? Eu não concordo muito, mas quem sou eu para concordar ou discordar? Ainda assim não impacta tanto as receitas do fundo. Eu vou pegar aqui o mês que teve maior despesas aqui para trás. Ó, o mês que teve maior despesas foi esse mês aqui, 3.530. Então vamos lá, ó. 3.530 vezes 100 dividido por 23.024. No mês que o fundo cobrou mais ele cobrou 15,33%. Esse foi o pior mês de maio aqui, foi o mês que ele ainda cobrou dentro dos 15%, que eu reputo ser aceitável. O ideal seria se ele tivesse acumulado do ano aí pra gente fazer o cálculo aí também. Vamos pegar julho aqui, ó. 23,88 vezes 100
dividido por 26,934. Por que eu estou fazendo várias contas? Para você ver que mês ou outro, esse de 15% aqui foi algo é uma exceção. Ó, novamente, ó, abaixo dos 10%, 8,86. Então, por pior que seja essa questão da taxa, é uma taxa bem aceitável aí. Nesse último mês, vocês notem o seguinte, que FIIs começou a performar bem melhor, ó. FIIs antes estava performando 170 mil, 400 mil, 460, 900, 800 e agora, olha que salto. 3 milhões e 300 vindos lá do Serra Verde. Vamos observar se esse fundo Serra Verde ele vai pagar com regularidade, para ver se isso não é algo atípico. Agora, se não for, ponto muito positivo para o fundo aí. Então, de tudo que ele recebeu no mês, o total de CRIs foi 25 milhões, total de FIIs 3 milhões e 300 e outras receitas 5 milhões e 661. O que foram essas outras receitas? Aqui nesse mês ele veio atípico. Então, tem que observar os outros meses aí. O que ele vê atípico? Esses 4 milhões 668 aqui, ó. Nas suas duas últimas subscrições, o fundo fez economia. Então, por exemplo, tá? Só a título de exemplo. Vamos supor que ele nos cobre R$2 de taxa para participar da subscrição. Aí ele gastou 1,20, ele vai e devolve 80 centavos. Então, ele devolveu em junho 3 milhões e 900, devolveu em setembro 4 milhões e 600. Então, é um fundo que, assim... Por essas e outras, a gente vê o quanto que o fundo também, com exceção dessa taxa de 10% aqui do CDI, 10% que CDI, 100% CDI, a gente vê que todas as atitudes do gestor são atitudes pró-cotistas, né? Eu achei bem interessante. Ele poderia muito bem ter ficado com isso aqui, ó. Mas não, ele faz um movimento de devolução ao cotista. Porque esse fundo é nosso, é do cotista, né? Muito interessante, muito positivo. Fez reserva nesse mês. A reserva que ele fez em julho, ele acabou gastando em agosto. Ele comeu caixa, mixaria, mas comeu em junho e comeu também em maio e comeu em abril. Então, outro ponto interessante seria se ele trouxesse sempre esses totais. O que é o total que o fundo tem aqui acumulado? Quantos centavos de reserva ele tem acumulado? Essas informações seriam muito úteis aí se ele trouxesse o acumulado também. Fez muita melhoria, mas quanto mais informações, mais transparência, é melhor para nós. Vamos à frente. Dentro do relatório gerencial, eu não vou ler tudo aqui para vocês. Eu dei uma passada de olho aqui, achei bem interessante. Eu vou ensinar por alto aqueles que não conhecem como você analisar por alto isso aqui. Então vamos lá, ó. Note que tá vendo que tem 2 verdinhos, aí vem 2 brancos, 2 verdinhos, 2 brancos e assim por diante, né? O que é isso aqui, ó? 3 verdinhos. O fundo... ele coloca tudo junto aqui para nós. Quando você olhar, não olhe só esse, olhe os dois. Olhe o que eu quero dizer. Olhe isso aqui, ó. Concentração. Isso aqui é a participação desse fundo no patrimônio do fundo. Então, o fundo tem esse CRI One, o WAM Holding, subordinado WM Hold Sênior. Ó, ele tem 3,75 mais 3,65. Arredondando, tem algo próximo de 7,5. Não adianta você olhar só um CRI 3, outro CRI 3. Olha os dois juntos, tá? Por quê? É da mesma empresa. Então, caso o DD for lá, pode ser que afete o fundo, apesar de uma parte ser sênior. Então, essa aqui vai afetar menos. Essa parte subordinada pode afetar mais, porque essa tem preferência no recebimento dos ativos, tá? Outro ponto que é interessante vocês olharem, nos que ele traz, tá? É isso aqui, ó. Esse CRI GPK aqui, ó. Razão de saldo devedor, 92%. Ele não tem a mínima que ele estipulou. Vou trazer esse outro aqui, ó. 253, sendo que o mínimo é 110. Acima de 100, tudo acima de 100, é algo positivo. Porque significa que ele tá recebendo acima do que para ficar saudável. Então, ó, esse aqui, em tese, tá abaixo do previsto. Mas se você olhar a maioria, são 4 páginas dessa. A maioria tá bem acima do aceitável. Razão, saldo devedor total, 92%, ó, 256%, 150%. Então, tudo acima de 100 é bem mais interessante, ó. Razão de fluxo mensal, no mês, ó, tá recebendo 460%, sendo que 150% para ficar saudável. Então, no total aqui, ó, nem todos ele tá trazendo essa informação, mas você note que ele tem um fluxo muito saudável aí. É um ponto que traz um pouco mais de tranquilidade. Como a gente viu lá atrás, ele é um CRI
que ele se concentra mais em cotas seniors do que cotas subordinadas. Então é um ponto muito positivo aí para o fundo. E como eu disse, eu não vou detalhar essas situações para vocês, mas vocês podem ficar olhando com carinho aí, um por um, com calma. Outro ponto que é interessante vocês olhar é o seguinte: quantos por cento da obra ele já conseguiu realizar? 91% e já vendeu 68%. Então aqui está assim, tá um pouco para trás, mas está aceitável. 100% vendido, 100% da obra, aliás, né? 100% da obra, já quase tudo vendido. Então isso traz tranquilidade para os ativos do fundo. Demonstram um risco menor aí para nós cotistas, né? Enfim, qualquer coisa você pode ir pausando o vídeo e vendo esses detalhes aí com atenção, beleza? Eu vou passar agora um pouco mais rápido aí. A segunda página, note que cada vez vai diminuindo mais a exposição do fundo nos ativos, ó. Mais uma página. E por fim a última página. Então note que são quase 4 páginas de CRIs. O fundo tem muito CRI, ele é muito diversificado em CRIs. Então o risco de um CRI desse da default e afetar o fundo é muito pequeno, porque ele tem uma diversificação gigantesca. Com essa última subscrição, o fundo se expôs a um fundo da própria casa, o XBXO. O fundo está exposto tanto diretamente no fundo, quanto em um CRI desse fundo. Tá? Ele tem também um CRI desse fundo aqui. Mas o ponto que eu disse é o seguinte, ó, XBXO, 230 milhões é o quanto ele tem exposto lá, ó, quase 10%, 9,85%. Então isso aqui eu acredito que vai dar outro impacto para o fundo, porque o Serra Verde, que representa quase 7%, começou a entregar um bom rendimento para o fundo. Então olha o HCHG, olha o RBRY. Então note que são impactos bem menores, ó. O IC loteamento, que não estava performando, agora começou a performar. O HREC. E por fim o HCTS. Então, alguns fundos que não estavam performando, começou a performar. HCTS é o Student House, é da própria casa. Loteamento é da própria casa. HCHG é da própria casa. Serra Verde é da própria casa. E o Xbox aqui, ó, XBXO, também é da própria casa. Então falta só esse aqui começar a performar aí, que vai trazer um resultado bem interessante aí para o fundo, tá? E aqui é o quanto ele está exposto nesses ativos. E por enquanto, o fundo ainda tem 11,26% parado em caixa, mas provavelmente no próximo relatório, nesse mês de outubro que passou, ele já deve ter alocado tudo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê, um ponto que eu gostaria que esse fundo melhorasse. Tanto esse fundo quanto o RPR, ele traz algumas cores que não se distinguem tanto aqui embaixo pelas legendas. Então, note que esse verdinho, pelo menos para mim, fica um pouco parecido um com o outro. Eu sei porque eu estudo muito fundo, então nem tudo aqui fica muito claro. O ideal seria, o RPR agora trouxe 3 cores que destoam uma da outra, não pode trazer confusão, sabe? Então 63% hoje está alocado em CRI, 25% em FIIs, outros fundos imobiliários, e ele tem em caixa 11,3%. Então, por segmentos, ó, multipropriedade, 25%, loteamento, 12%, corporativo, 14%, shoppings, 6%, mixed, aqui 2 ponto alguma coisa, incorporação. Aí note que incorporação aqui a gente não fica tão certo, ó. A Mixed Package, incorporação provavelmente pode ser que seja esse 6% aqui. Então as cores ficam confusas. Não dá para saber qual que é qual aqui dessas aqui, fica confuso. Então, acredito que shopping aqui seja esses 25%, multipropriedade 25%, essas cores ficam confusas. E aqui o caixa mais 11%. Os índices desse fundo, um tempo atrás, naquele momento que ele estava lá disparado, pagando valores muito altos, ele estava muito concentrado em GPM. O fundo já diminuiu bem sua exposição em GPM, hoje é só, entre aspas, 12% do patrimônio do fundo está em GPM mais 6%. 71% do patrimônio do fundo está em PCA mais 10. E aí apenas um restante aí, ó, de 1,7% está em INPC. As cotas do fundo, ó, 67% são cotas seniors, que trazem mais segurança. Única, mais 3,5%. Mezanino, mais 2,1%. E 1/4, 26%, pouco acima de 1/4, está em cotas subordinadas. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu gosto sempre de explicar, porque pode ter algum iniciante, alguma pessoa que está iniciando no mercado. Cotas únicas, cotas seniors, cotas mezaninos e cotas subordinadas. As cotas únicas é porque só foram emitidas um único tipo de cota. Dizem
Mas isso aqui pode ser uma cota arriscada também, porque se der default, não tem preferência de recebimento. Agora, quando ele faz essa subdivisão, quanto mais baixa aqui, ó, então essas cotas subordinadas, elas pagam melhor porque elas vão ter mais risco. As mezaninos vão pagar mais ou menos, ela é intermediária, e essas aqui, cotas sêniores, acabam pagando menos. Mas, em contrapartida, as cotas sêniores, por exemplo, elas têm preferência de recebimento, por isso são mais seguras. Depois, as mezaninos, e só por último começa a se pagar subordinadas. Isso num caso de inadimplência, alguma coisa nesse sentido. Então, o fundo está muito concentrado em cotas ou únicas ou sêniores que trazem mais segurança para o fundo. Aqui a gente nota a diversificação geográfica do fundo também está bem diversificado, presente em quase todo o território nacional. Vamos à frente. O que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Deixa o like, comenta para nós. O que você achou desse fundo imobiliário? Você tem ele em carteira? Você teria? O preço está atrativo para a entrada. Não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Sou sim cotista do fundo, mas antes de entrar ou comprar um ativo, estude-o. Compre-o por causa de suas próprias decisões. Nunca seja influenciado por alguém, porque alguém tem, ou porque alguém diz que gosta, ou porque diz que não gosta. Tome as suas conclusões e, a partir disso, faça a sua tomada de decisão. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a alcançar a meta de 3.000 inscritos, então se inscreva no canal. Muito obrigado a todos os membros. E se você quiser nos apoiar o nosso trabalho aí, torne-se membro também. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.